Apertem os cintos, vamos decolar. Façam um excelente dia. Hoje nós estamos numa segunda-feira. Ontem foi domingo, amanhã é feriado. Nós estamos no intervalo hoje. Mesmo assim, nós vamos fazer a nossa live 7h37 para a gente decolar o nosso dia. Hoje nós vamos ler um texto que está lá no Antigo Testamento. Eu já quero escrever aqui logo de cara já. Isaías, é um texto que falou comigo ontem, Isaías 41. Convido vocês a acompanharem aí também. Isaías capítulo 41. Antes disso, vamos avisar a galera que nós estamos aqui. Mandem aí os convites e eu mando aqui. Maravilha! E eu vou tentar fixar, vou fixar esse comentário aqui. Então nós vamos ler Isaías no capítulo 41, vamos ler alguns versículos. E antes disso, bom dia, Kátia, tudo bem? E antes disso, comentar como é que foi o fim de semana, né? Nós tivemos aí um domingo abençoado. Ontem eu vi uma palavra num culto online e a pregação principal foi baseada, sabe em que texto? Que curiosidade, né? Coincidência. Foi baseada no texto de Efésios, onde Paulo fala sobre a armadura de Deus. Curioso isso, né? A gente chama isso não de coincidência, mas de Jesuscidência. Interessante, né? É tempo da gente ficar esperto. Veja quanto tempo já que a palavra tem falado sobre resistência, sobre proteção, sobre defesa. A gente vem falando sobre a questão da dúvida, né? Daí a gente leu a tentação de Jesus, a gente estudou isso nas nossas reuniões do QGR. Na tentação de Jesus, ele foi contestado, ele foi colocado em xeque, foi colocado dúvida na cabeça dele, ele foi tentado nas suas fragilidades. Logo na sequência, a gente já vem ouvindo sobre a armadura de Deus. E nessa questão da armadura, a gente vê quanto aspecto de defesa, né? Fala sobre a defesa do ventre, fala sobre a defesa da cabeça, fala sobre a proteção dos pés, sobre a proteção com escudo, sobre o contra-ataque com uma espada. E se a gente lembrar como é que o Senhor Jesus resistiu e como ele enfrentou a provação dele, a tentação dele, ele sempre contra-atacou com a espada. E a espada é a palavra. Então não é à toa. A gente está passando por um período aí que é necessário o nosso fortalecimento, é necessário que a gente fique protegido, é necessário que a gente esteja armado até os dentes com a palavra de Deus e com as defesas que o reino nos propõe. Mas vamos lá, Isaías capítulo 41, como eu falei, esse texto falou comigo ontem, eu quero compartilhar com vocês, Isaías 41. Nós vamos começar a ler do 8 em diante, vamos ler do 8 até o 20. Então, convido vocês aí, Isaías 41, do 8 até o 20. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi, e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo,
não temas que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás à palha. Tu os padejarás, e o vento os levará, e redemoinho o espalhará. Tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de água e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Conjuntamente, porém no ermo, o cipreste, o almeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Uau! A palavra que fala sobre dependência de Deus, sobre dependência do Senhor, dependência ao Senhor. Ele dirige essa mensagem. Você veja, a mensagem foi entregue ao profeta Isaías anos depois de que Jacó viveu, muito depois de Jacó. Jacó ficou conhecido como Israel. Então o povo de Jacó ficou conhecido como o povo de Israel. Lembrando que Jacó foi pai de 12 filhos, dentre eles José. Lembram? José foi para o Egito, depois o povo de Israel foi para o Egito, depois de gerações o povo de Israel ficou escravo no Egito, aí veio Moisés, libertou o povo saiu, peregrinou no deserto, aí com Josué entrou na terra prometida, e aí a história continua com os juízes, depois com os profetas, depois com os reis, e aí a história avança. E agora chega em Isaías, no momento em que o povo já estava sofrendo com o exílio, bem lá na frente, né? Depois de Salomão. E o Senhor se refere ao povo dele como Jacó e se refere ao povo dele como Israel. E fala que esse povo, que somos nós, descendentes de Abraão, descendentes pela fé de Abraão, somos o povo dele, servo dele, a quem ele escolheu, a quem ele elegeu, eleitos de Deus, escolhidos de Deus. E aí ele fala: tu, a quem tomei das extremidades da terra, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Ele fala do povo e ao mesmo tempo ele fala da individualidade. É incrível. Essa mensagem é para o povo, mas é para o indivíduo. Essa mensagem é para a nação, mas é para o indivíduo. Essa palavra é para toda uma comunidade, mas para o indivíduo também. Tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. O que me chama a atenção nesse texto aqui é quantas vezes o Senhor chama a responsabilidade para ele. Quantas vezes ele fala: eu te escolhi, eu te pensei, eu te tirei de lá. Eu fiz, eu te escolhi, eu não te rejeitei. E no versículo 10, que é talvez o mais conhecido de todos aqui, ele fala: não temas, porque eu sou contigo. Não tenha medo, porque você não está sozinho. Eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Não fique assustado com as coisas que acontecem, porque eu sou o seu Deus. Não tenha medo da chuva, não tenha medo da tempestade, não tenha medo do desconhecido, não tenha medo do escuro, não tenha medo das batalhas. Eu te escolhi. E eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. E eu te sustento com a minha destra fiel. Ele insiste nessa. Eu.
Isso me lembra de Moisés, quando Moisés foi chamado. Quando ele estava lá no alto dos montes e ele viu ali a árvore queimando, ele foi lá ver de perto aquela sarça que pegava fogo, mas não se consumia. O Senhor fala com ele através daquela sarça e ele diz, Moisés fala, como que eu vou? A dúvida, né? Como que eu vou? O que eu vou falar? O que vão falar de mim? O que vão dizer para mim? Ah, você não é o Moisés, você não é aquele cara assim, assim, assado. E aí o Senhor responde para ele, eu sou. Eu sou. Eu sou. Aqui é o mesmo Deus falando. Eu sou. Está contigo. O eu sou é o teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. Eu te sustento com a minha destra fiel. Lembro também de Gideão. Gideão foi um dos juízes, né? Ele vai para a batalha com o povo. E aí o Senhor fala, tem muita gente contigo, Gideão. Vamos eliminar um pouco desse povo. Faz uma parte desse pessoal aí voltar para casa. Ele fez. Aí depois, Deus ainda fala para ele, tem muita gente contigo. Ainda tem gente demais. Manda um pouco mais para casa de volta. E Gideão vai para a guerra com o mínimo de homens possível. E por que Deus fez isso? Deus fala para ele o porquê. Eu não quero que tenha dúvida nenhuma de que a vitória foi pelas minhas mãos. Não pode ter a menor hipótese de você achar que a vitória foi por méritos teus. Foi porque eu te fortaleci, eu te dei a vitória. A palavra do Senhor a Gideão foi essa e a vitória foi assim. Os soldados não tiveram que sequer sacar a espada. O exército inimigo todo se confundiu e se matou e fugiu. E não ficou dúvida nenhuma de que o Senhor venceu aquela batalha. O Senhor diz, eu sou contigo, não tenha medo por causa disso. Não te assuste, por mais barulhenta que seja a tempestade, o relâmpago, a chuva, o vento. Não te assuste, porque eu sou o teu Deus. Eu que te fortaleço, eu que te deixo forte. Eu que te sustento em pé. Eu que te faço resistir. A gente tem falado sobre a armadura de Deus, sobre resistir firmes na fé. Ele é que nos faz resistir, Ele é a nossa força. Ele sustenta as nossas raízes nele. Ele que nos mantém de pé. E eu te sustento, Ele que nos sustenta com a destra fiel dele, com a direita dele, com a mão dele, com o braço dele. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Você pode ouvir em determinados momentos, você está doido, você está doida, virou fanático, virou fanática, esse negócio de oração não funciona, você está orando para o vento, isso não acontece. Às vezes a nossa própria consciência fala isso, né? Você ficou doido, você ficou doida, está caindo em papo de maluco, está caindo em papo de fanático. Olha o que você fez com a tua vida. O Senhor nos diz que envergonhados e confundidos serão os que estão contra ti, serão reduzidos a nada. Aos que pelejam contra ti, os que buscam o teu mal, os que lutam contra você, o Senhor diz que nós não os acharemos, porque serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor. Versículo 13, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão e te digo, tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. A experiência da gente pegar na mão de uma criança e atravessar a rua ensina muito sobre esse versículo 13 aqui. Eu te tomo pela tua mão direita e te guio. Eu te ajudo a atravessar a rua. Eu te levo na tua caminhada para você não se perder. Eu te sustento para você não perder o ritmo. Eu não deixo você parar e se distrair com quem não tem necessidade. Eu faço você parar na hora que tem que parar. Eu te ajudo a atravessar um sinal vermelho, um sinal verde, na faixa de pedestre.
Eu te guio pela mão direita. Eu não deixo você se perder no caminho. Eu faço você voltar para casa em segurança. E o Senhor, ao mesmo tempo, nos lembra da nossa pequenez, do nosso tamanho. Ele chama de vermezinho de Jacó e polvozinho de Israel. Nosso tamanho é mínimo. Somos pequenos. Somos pequenos. E apesar disso, o Senhor nos ama. Esse que é louco, né? São os antagonismos, né, da palavra, né? São preceitos e são princípios que estão totalmente distintos, diferentes da nossa lógica humana, né? O pequeno se torna importante, o pequeno se torna grande. Eu te ajudo, o teu Redentor é o Santo de Israel. Versículo 15. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas, os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. O Senhor fala que nós seremos colheitadeiras, nós faremos colheitas. No começo do ano a gente ouviu uma expressão muito bacana aqui, chamada de ceifeira debulhadora. Tem tudo a ver com esse texto aqui. Ceifeira debulhadora, ou seja, você vai colher, colher. Tu padejarás os montes, e o vento os levará, e redemoinho os espalhará. Tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Novamente, a nossa alegria é o Senhor, a nossa alegria está no Senhor, porque o nosso resultado vem da mão dEle. A nossa força vem da mão dEle, a nossa confiança deve estar nele, e a nossa alegria brota dEle. De novo, quero lembrar aqui da história de Gideão. Quando o povo vence a batalha sem sequer levantar uma espada, eles se alegram, Gideão se alegra, porque eles veem que o Senhor está no comando. Então eles se alegram no Senhor. Eles se alegram no Senhor. Os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei, e o Deus de Israel, eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Vocês já devem ter ouvido aquela expressão, né? A tua fase não te define, né? Veja aqui. Pode o povo passar por momentos de seca, momentos em que não acha água, momentos de sede, momentos de necessidade. O Senhor diz, eu, o Senhor. Novamente, ele chama a responsabilidade para ele. Ele é quem faz todas as coisas. Ele diz, eu os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não desampararei vocês. Não os desampararei. O que é amparar, né? É ajudar a caminhar. Está amparado em alguém, sustentado por alguém, suportado por alguém. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de água e a terra seca em mananciais. Aí aqui o Senhor fala de abundância. É incrível, ele pega então um contexto do povo no momento de seca e ele fala, eu vou transformar essa seca em abundância. Eu vou transformar essa seca em abundância. Mas que fique claro, foi o Senhor que fez. Não a tua força, não as tuas mãos, não a tua capacidade, mas o Senhor. O Senhor operando em ti e através de ti. Eu, o Senhor, transformo o deserto em açudes, a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto. Plantarei no deserto. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Ou visto aquela imagem do asfalto e uma florzinha saindo no asfalto, ou seja, uma planta nascendo no meio do asfalto. O improvável, o praticamente impossível, aquilo que está fora das estatísticas. É aí que o Senhor trabalha. É o improvável. É onde todo mundo fala não dá, o Senhor fala dá. Os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. O
Os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Os caminhos dele são mais altos que os nossos. Ele vê manancial onde a gente vê deserto. Ele vê plantas, ele vê cedros, ele vê árvores. Cedro, acácia, murta, oliveira. Tudo junto. Porém no ermo, onde não tem nada, o cipreste, o romeiro e o bucho. Para quê? Para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. E o Santo de Israel o criou. O Senhor traz à existência as coisas. O Senhor traz à existência as coisas. Vamos guardar essa palavra no coração. Vamos fazer com que ela brote em nossas vidas. Vamos fazer que ela transborde em nosso dia a dia. Vamos fazer com que ela nos ajude a enxergar que aonde não tem nada, o Senhor pode fazer produzir. Vamos pedir para que o Senhor nos ajude a entender que Ele é que faz todas as coisas. Ele é que está no comando, Ele chama a responsabilidade para Ele. E Ele nos chama para Ele também. Caminhar na força dEle. Caminhar na força dEle, aguardando os milagres dEle. Isso aí, moçada. Véspera de feriado, fiquem na paz. Que o Senhor nos abençoe. E faça a tua segunda-feira abençoada. Vamos nessa? Vamos que vamos. Um abraço. Fui, até amanhã.